Olá a todos e a todas. Hoje vai ser a nossa última conversa sobre medida de tendência central, né, que é a moda. Lembrando, né, que essas tendências centrais elas servem para que a gente consiga compreender algum aspecto da nossa distribuição, né, daquilo que a gente quer, daquele dado que a gente está trabalhando. Por exemplo, média de alturas, né, elas nos ajudam de certa forma a descobrir qual é o valor central dessa nossa amostra, né? Então, a moda ela representa o termo mais frequente para a nossa série. Então, por exemplo, normalmente não existe cálculo, né, já que ela parte dessa informação, mas ela normalmente porque eventualmente a gente precisa realizar alguma matemática para descobri-la. Então vamos pensar que a gente tem uma série, por exemplo, de números de grãos. Aqui a gente tem alguns números, números 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8. Como uma medida de tendência, né, que é essa ideia desse tipo de medida, elas nos mostram algumas tendências, né? A gente pode perceber, por exemplo, que a moda, para esse caso aqui, seria o 3, né? Porque dos números que apresentam aqui, ele é aquele que tem a maior frequência, né? Então, a nossa moda aqui seria o 3. E vejam, esse caso aqui é realmente o tipo de informação que você quer buscar, né? Por isso que você vai escolher uma dessas medidas de tendência. E cada uma delas tem algum significado específico, né? As matemáticas aqui é uma questão de qual delas é mais adequada, né? Qual delas é mais adequada para se encontrar um tipo de média. Se é média aritmética, se é média geométrica ou se é média harmônica, vai depender da natureza do dado que você vai, da natureza dos números que compõem a sua série, para que você realize a média e encontre o valor mais adequado. Então, se os números não apresentam nenhum tipo de informação a mais, por exemplo, a média aritmética talvez seja mais adequada. Se a série é composta por números que se apresentam como uma progressão geométrica, tem que usar a média geométrica. Se os números que compõem a sua série de dados são informações que têm relação com velocidades e com é, relações inversas, né, como uma taxa de alguma coisa, daí é média harmônica. Então, a escolha dos tipos de média, desses três tipos, ela tem relação com a natureza dos dados que você tem para realizar o cálculo da média. A moda e a mediana ela já é um tipo de informação que você quer, né? Vamos lá, a mediana é aquele dado que divide a sua série em duas partes. Você tem 50% para a direita e 50% para a esquerda. E a moda ela vai me dizer qual é o dado mais frequente na minha série, a informação mais frequente na minha série. Então veja que as médias, a moda e a mediana, elas podem até ser o mesmo valor, mas o significado que elas têm é um pouco diferente, né? Então acho que aqui nesse último já começa a ficar mais claro, né? Quando a gente vê que não tem relação, por exemplo, com a média desses valores aqui. Se a gente quiser completar aqui, né? A gente vai descobrir aqui, inclusive se eu colocar um outro número aqui na minha série, esse 345, tá? É um número só. É, minha média vai ficar muito alta e mesmo assim a moda continua sendo 3. Então, para uma série simples, eu consigo descobrir qual é a minha média de forma. Qual é a minha moda, desculpa, de forma simples. É só descobrir qual é o número que é mais frequente na minha série.
Já se a gente tem uma tabela com dados agrupados, também a gente só precisa encontrar é, qual é a informação mais frequente, né? Por exemplo, aqui a gente tem o número de empregados e quantas empresas têm essa quantidade de empregados. Então, aqui 5 empresas têm 0 empregados, 15 empresas têm 1 empregado, 22 empresas têm 2 empregados, 9 empresas têm 3 empregados. Então, o que tem maior frequência é o 2, né, que apresenta 22 empregados. Já outro caso muito diferente é quando a gente tem as variáveis contínuas, né? Aí vamos estudar aqui o primeiro caso, quando a amplitude desses agrupamentos é constante, né? Como assim? Por exemplo, aqui a gente está numa maratona, né? Uma prova de corrida, e a gente pesa os participantes, né? Aqui em quilograma. A gente pesa os participantes e agrupa eles em grupos de 2 em 2 quilos. Então percebam aqui que a minha amplitude das séries ela é constante e ela vai ser 2, né? Lembrando que a amplitude é a diferença entre os dois lados aqui do grupo. Agora fugiu o nome, né? Não é bem lados. É o início e o final da minha série aqui. Então, como que a gente realiza esse cálculo? Né? Através dessa formulazinha aqui de Kohlberg. Né? Ela é bem simples. Então, aqui, né, a gente for pegar aqui minha moda, vamos pegar os valores, né? Isso aqui é o limite inferior da classe da moda, né? Normalmente a gente vem aqui e identifica que ela vai estar aqui, minha moda. Então, o valor limite inferior é o 82. Agora aqui a gente só vai encontrar os valores, né? Então, a frequência máxima, no caso é 10. A frequência anterior, 2. A frequência posterior, também é 2 nesse caso. Também é 2. E o H ali a gente já tinha calculado, ele era 2. Então a gente precisa só resolver essa equaçãozinha aqui agora, né? Essa formulazinha. Então a minha moda vai ser igual a 82 mais. Deixa eu vir mais para baixo aqui. 82 mais. FM que é 10. Vai ser 10 menos menos 2 divididos por 2 vezes 10 menos 2 mais 2 e tudo isso multiplicado pela amplitude, que é 2. Então a gente vem aqui para a cabeça, né? E calculamos. Ali, 20 menos 4. A gente encontra aqui que a minha moda vai dar 83 quilogramas. Então,
E agora, né? E se as amplitudes não forem constantes, né? Uma questão que a gente deve ter cuidado aqui é que a gente não pode, por exemplo, dizer que o termo de maior frequência aqui vai ser esse daqui que tem 20, né? A gente precisa fazer o cálculo da densidade de indivíduos aqui, de dados, pela amplitude, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar dividir a frequência, né? Pela amplitude, né? De cada termo. Por exemplo, a amplitude desse daqui é 4. Vamos colocar o H aqui. A amplitude desse daqui é 4. A amplitude desse daqui é 2. A amplitude desse daqui é 10. Então, essas aqui são as amplitudes, né? Então, a gente precisa calcular agora a frequência relativa, né? Que a gente vai utilizar um subíndice D aqui. Então, minha frequência relativa vai vir dessa divisão aqui. Então, 4 dividido por 4 vai dar 1. 10 dividido por 2 vai dar 5. E 20 dividido por 10 vai dar 2. Essa daqui vão ser minhas frequências relativas. E é com base nelas agora que eu vou aplicar a mesma equação de Kurzberg que a gente tinha aplicado aqui, só que em vez de ser com essas frequências absolutas, como tinha sido aplicado aqui, elas vão ser com as frequências relativas. Né? Então, essa é a mesma coisa, qual que é o limite inferior, a frequência máxima ali que a gente obteve, e as anterior e posterior, né? Só que agora vão ser frequências relativas. Então, se a gente olhar aqui, a minha máxima vai ser essa daqui, que é o 5, né? Então, a minha moda aqui vai ser igual a 84, que é o limite inferior, mais, se eu não me engano, é a máxima, que é 5, menos a anterior, que é a 1, divididos por 2 vezes a máxima, 5, menos a soma da anterior com a posterior, que vai dar 3, multiplicado pela amplitude desse segmento, né? Que para esse caso específico é 2. A gente faz a continha aqui na cabeça, né? Então, 10 menos 3 elevado a menos 1 vezes 4 vezes 2 mais 85. Dá 86. Vai ficar 86 quilogramas. Então, assim a gente consegue encontrar a moda quando a gente tem dados de variáveis contínuas, aí, independente da forma como eles forem agrupados. Né? A gente viu aqui quando a amplitude da série não é constante, e aqui quando a amplitude ela é constante. Então, até as próximas aulas.